O tempo de fingir acabou. Putin queria mostrar ao mundo que não tem medo das sanções dos Estados Unidos da América. Bem, 2 semanas após o anúncio das sanções, empresas russas estão indo à falência e a economia russa está perdendo dinheiro rapidamente. As sanções causaram um choque tão forte que o petróleo russo retido no mar bateu recorde, superando até os níveis da pandemia de Covid-19 e do fechamento global. O motivo é simples. Os petroleiros russos não têm para onde ir, pois países como China, Índia e Turquia, antes compradores de petróleo russo, estão cancelando contratos. Em pânico. Essa redução repentina está afetando diretamente o lucro de Putin. A situação ficou tão ruim que o Kremlin está sendo forçado a pedir dinheiro para Pequim, emitindo dívida em yuan chinês. As receitas do petróleo de Putin financiam 78% do orçamento do Estado para conter a inflação e manter as luzes acesas. Agora, seu império petrolífero desmorona diante de seus olhos. Neste inverno, a Rússia enfrentará não só a Ucrânia, mas também a falta de dinheiro. Vamos começar do início. Há 2 semanas, em 22 de outubro, Trump anunciou novas sanções. Nesse momento, Putin ficou na defensiva. Ele realizou uma coletiva de imprensa improvisada, dizendo ao mundo que as novas sanções não prejudicariam a receita do petróleo russo de forma alguma. Na verdade, só quem será prejudicado são os consumidores americanos. Ele queria que todos nos Estados Unidos soubessem disso. É por isso que apenas 2 dias após o anúncio das sanções, ele enviou seu braço direito, Kirill Dimitrov, aos Estados Unidos, que repetia a mesma mensagem por onde passava. Ouça só! A posição da Rússia é o interesse nacional. A posição da Rússia é que seus interesses nacionais devem ser respeitados. Essas sanções e medidas hostis não afetarão a economia da Rússia. Em vez disso, as sanções levarão ao aumento dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, os postos de gasolina, porque os preços do petróleo já subiram e continuarão subindo. Então, as posições de Biden, as narrativas falsas de Biden que eles estão tentando empurrar para a administração Trump, nós vimos, nunca funcionaram. E continuaremos dizendo aos nossos colegas americanos que vocês não podem se tornar Biden. Vocês não podem seguir as abordagens falsas e totalmente erradas de Biden e de sua administração. Já se passaram 2 semanas. Vamos ver como estão as sanções. Recentemente, China, Índia e Turquia anunciaram que vão diminuir as compras de petróleo russo. E, de fato, essa é uma notícia tão grande que até a mídia russa está noticiando. Ouça só! Indo para a China, e mais contrastes. Segundo o Nizhavoye Gazeta, o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin visitou e conversou. Ambos prometeram impulsionar o comércio bilateral, atrair investimentos e desenvolver corredores de transporte. No entanto, o jornal também aponta que o volume total do comércio mútuo continua a diminuir. Até o fim de 2024, o comércio entre os 2 países cresceu só 19%, alcançando dólares americanos, 2 bilhões 448 milhões. Após os primeiros 3 trimestres deste ano, o indicador havia diminuído 94% em termos anuais, totalizando 1,636 bilhão de dólares americanos. Segundo a Administração Geral de Alfândegas da China, nos primeiros 9 meses, as importações de petróleo russo caíram 21%, totalizando 37,55 bilhões de dólares americanos. A mídia russa agora foca nos dados dos primeiros 9 meses completos. Analisando só as últimas semanas, quando as sanções de fato surtiram efeito, os números são ainda mais drásticos. As refinarias chinesas querem reduzir até 40 mil barris diários de petróleo russo. Isso representa 45% do petróleo que a China importa da Rússia. Já vimos empresas estatais chinesas como Sinopec e Petroquina cancelarem total ou parcialmente seus pedidos às pressas. Isso está criando um problema para os petroleiros russos, que vamos abordar em instantes. Mas não são apenas as empresas estatais que estão cancelando contratos. Até mesmo as refinarias privadas chinesas, que normalmente são um pouco mais tolerantes ao risco, agora estão evitando o petróleo bruto russo para evitar uma possível exposição a sanções secundárias.
O motivo desse cuidado, eu acho, é porque no mês passado, no dia 15 de outubro, o Reino Unido e a União Europeia impuseram sanções secundárias a uma empresa chinesa chamada Shandong Yulong, que, não estou brincando, é um nome real. Eu não estou errando a pronúncia desta vez. O motivo dessa sanção secundária foi simples. Essa refinaria estava comprando petróleo de empresas sancionadas na Rússia, então eles foram punidos. É aqui que o verdadeiro impacto das sanções sobre as empresas russas entra em cena. Isso porque agora outras empresas em outros países, estão com medo de serem atingidas por sanções secundárias, se forem flagradas negociando com as duas empresas sancionadas por Trump. Estamos vendo um impacto mais amplo acontecendo em todos os lugares, não apenas nas refinarias chinesas. Já comentamos que refinarias indianas, privadas e estatais estão diminuindo as compras. O mesmo ocorre agora na Turquia. Muitos esquecem que, após China e Índia, a Turquia é o terceiro maior comprador de petróleo e derivados russos. Parece que a Turquia não quer mais estar na lista, porque, recentemente, as refinarias turcas disseram que vão fazer a mesma coisa que a China e a Índia. Quero compartilhar algo interessante. Ao contrário da China e Índia, que recebem muito petróleo russo, mas usam principalmente internamente. A Turquia estava apenas recebendo o petróleo e revendendo para a Europa. Então, basicamente, eles estavam apenas atuando como intermediários em toda essa operação, onde o petróleo chegava e às vezes produtos refinados também chegavam. Eles eram enviados a países europeus enquanto a Turquia lucrava com isso. Mas as mesmas empresas turcas que faziam isso também estavam recebendo petróleo do Oriente Médio, refinando e vendendo para a Europa. Então, claramente, para a Turquia, o mercado europeu é muito importante. Eles evitam revender petróleo russo para não sofrer sanções secundárias, o que os impediria de vender à Europa. E é exatamente por isso que eles estão agora deixando de lado esse fornecimento russo. Isso é uma ótima notícia para todos, menos para Vladimir Putin. Na verdade, para Putin, essa é uma notícia que está ficando cada vez pior a cada dia. Isso porque, veja, antes das sanções serem anunciadas, muito petróleo russo já tinha sido enviado de portos na Rússia e estava a caminho de países como China, Índia e Turquia. Mas assim que as sanções foram anunciadas, esses países cancelaram seus contratos. No último segundo, todos esses petroleiros russos ficaram presos em alto mar. Veja o gráfico na tela. A quantidade de petróleo russo que está agora flutuando sem destino é maior do que era em 2020, quando o lockdown da Covid paralisou toda a economia mundial. E esse não é o tipo de recorde que Putin esperava ver. Quando Putin anunciou que a Rússia não sofreria com essas sanções, ele esperava que os preços do petróleo atingissem recordes históricos e que as empresas ocidentais simplesmente desistissem das sanções. Como sabemos, não importa quem está no poder, seja republicano, democrata ou no Reino Unido e Europa, é igual. Ninguém gosta de preços altos do petróleo, como Putin esperava, mas isso não está acontecendo. O motivo disso não ocorrer é que, como China, Índia e Turquia, até aliados russos do Oriente Médio, estão se beneficiando do infortúnio da Rússia. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, especialmente a Arábia Saudita, anunciou que aumentará a produção de petróleo em mais de 10 mil barris por dia. O objetivo desse aumento é tirar a fatia de mercado que a Rússia tinha antes das sanções. Por isso, mesmo com sanções ao petróleo russo e sua retirada do mercado, os preços não sobem tanto. Após as sanções, o petróleo chegou a $62 por barril. Enquanto gravo isso, já está caindo e sendo negociado a $60 o barril. Mesmo sendo um aumento, ele não pressiona políticos dos Estados Unidos da América a mudarem a política. Putin esperava algo semelhante a 2022, quando anunciaram sanções. Naquele período, o petróleo atingiu dólares americanos 120. Putin precisava que o petróleo atingisse dólares americanos 100 por barril para salvar sua economia. Agora as sanções afetam e a economia russa está piorando. A situação dentro da Rússia está tão ruim que as empresas russas estão sendo forçadas a vender seus ativos apenas para sobreviver. E isso é algo que está acontecendo em todos os setores. Empresas que estão sob sanções estão passando por isso, mas até mesmo empresas que não estão sancionadas. Vamos analisar duas empresas afetadas por sanções dos Estados Unidos da América: Luke Oil.
A Lukoil é a maior empresa privada de petróleo da Rússia. E eles também têm um império bastante grande no exterior. Mas agora esse império está desmoronando. E essa é provavelmente uma das histórias mais engraçadas que eu já ouvi. A Lukoil detém 75% de um campo de petróleo no Iraque. Os 25% restantes são de uma empresa iraquiana. Agora, essa empresa iraquiana, acionista minoritária, se recusa a enviar petróleo para a Lukoil na Rússia por receio de sanções secundárias. Assim, a Lukoil, dona de 75% do campo, não consegue acessar seu próprio petróleo. E as pessoas diziam que as sanções dos Estados Unidos da América não têm mais poder nenhum, mas os problemas não param por aí. O mesmo ocorre na empresa Lukoil, na Suíça, onde possuem um braço de negociações, que costumava enviar o petróleo para os clientes e comprar petróleo de outras pessoas, certo? Agora eles não conseguem fretar navios para comprar ou transportar petróleo porque companhias de navegação recusam trabalhar com empresas ligadas à Lukoil. E a mesma coisa está acontecendo na Finlândia, onde a Lukoil tinha uma cadeia bastante grande de postos de gasolina que possuía em todo o país. Agora, os bancos estão se recusando a prestar serviços para esses postos de gasolina, então, os postos da Lukoil não conseguem realmente vender o combustível que têm em seus locais. Isso significa que o império deles, que vai da Europa à Ásia e Oriente Médio, está desmoronando. E eles precisam vender tudo. Agora, de acordo com as sanções, eles têm um mês para vender todos os seus ativos e se desfazer deles. O problema é que, com todas essas empresas desmoronando, o valor cai a cada dia. Mas os efeitos das sanções não atingem só as empresas-alvo. A economia russa está sendo afetada, e isso significa que os varejistas russos não estão tendo a receita a qual estavam acostumados. Isso significa que eles precisam vender ativos só para pagar dívidas ou despesas. Para muitos desses negócios, é uma espiral descendente. Com a economia russa desacelerando, suas receitas caem e eles precisam vender para sobreviver. Agora, felizmente para todos nós, isso não é algo limitado apenas aos negócios russos. Até mesmo o governo russo está enfrentando dificuldades. Como vocês já devem saber, 78% do orçamento do Kremlin vem dos lucros do petróleo. E agora que as sanções estão afetando essa receita do petróleo, o orçamento está enfrentando problemas realmente graves. Agora, a Rússia já estava planejando ter um déficit de cerca de 1 trilhão de rublos este ano. Porém, nos primeiros 10 meses, o plano não ocorreu como previsto. O déficit já chegou a 6 trilhões de rublos, 6 vezes o previsto. Agora, é claro, as sanções tiveram um papel importante. Mas outra coisa que está prejudicando a Rússia são os baixos preços do petróleo. A queda nos preços do petróleo significa que a Rússia ganha menos. Enquanto isso, as despesas deles continuam. Estão apenas atirando. Assim, a Rússia busca empréstimos ao vender dívida em yuan. Putin espera que as empresas russas de petróleo que vendiam para a China tenham muitos yuans, já que era a moeda recebida nessas vendas. Ele tenta absorver toda a moeda chinesa, emitindo dívida na própria moeda. Isso é uma boa solução, ao menos por enquanto. Porque o governo russo precisa de dinheiro, mas não pode imprimir, pois causaria inflação. Ele não pode emitir títulos em rublos para evitar inflação. Ele pode pegar empréstimos em moeda chinesa e as petrolíferas russas têm muito yuan que querem usar. É uma situação vantajosa tanto para o governo russo quanto para as empresas russas que vendem na China. O problema é que fica mais difícil sair de um buraco se você seguir cavando. E parece que Putin quer simplesmente continuar cavando, porque ele não quer parar essa guerra. Não importa o quão devastadoras sejam as sanções, isso significa que a Ucrânia continuou aplicando suas próprias sanções, ou seja, ataques de drones. Poucas horas antes de eu começar a gravar, uma grande refinaria de petróleo na Rússia parou toda a produção, tudo graças a um drone ucraniano. Segundo Putin, não era um drone, mas seus destroços. Felizmente, temos imagens do que ocorreu depois. Então vamos dar uma olhada. Se você gosta de acompanhar as notícias do mundo, imagino que seja esse tipo de pessoa. Já que você ainda está assistindo ao vídeo até agora, então você definitivamente precisa conferir o nosso Substack. Lá você recebe as notícias mais rápido, já que escrever é mais ágil que gravar e editar.
Então, se você é alguém que usa o Substack, com certeza siga nossa página por lá para ficar por dentro de todas as novidades. O primeiro link está na descrição. Sou o Sam e até o próximo vídeo.